Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. E hoje essa mesa aqui é uma mesa das nações, meu amigo. Então, a gente vai ter um papo maravilhoso aqui, você já sabe quem está aqui comigo. Mas antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu te fazer um convite. 11 de novembro, tem compromisso dia 11 de novembro? Então já desmarca. Desmarca tudo. Seu casamento, aniversário, o que for. 11 de novembro, Conferência Jesus Cop 2023. Vai ser em São José dos Campos, na igreja da cidade. Vai ser um tempo incrível. É sempre um dia marcante para a gente no ano, que é um dia que o Senhor nos dá uma direção aí para o ano e todo mundo que está lá com a gente sempre é profundamente impactado. E eu queria te convidar. E não só você, mas vem com sua galera. Vem com um grupo para cá. Tem algo especial para as caravanas e tal. Então, vou deixar o link aqui para você. Só você acessar e já saber mais detalhes. Olha, você que está ouvindo nas plataformas digitais, também o link está na descrição aqui, é só você clicar. Fechou? Vambora? Podcast de hoje? Então vamos. Meu amigo, finalmente, Thiago Cavaco. Finalmente. Posso contar a história? Pode, por favor. Então, há um ano, em 2022, eu vim ao Brasil, ao Rio de Janeiro e São Paulo, e sabes, para um pastor português vir ao Brasil é muito importante, porque no Brasil as pessoas acreditam naquilo que tu dizes, e em Portugal não. Então, quando tu podes vir ao Brasil, o Brasil faz coisas maravilhosas por ti. Então, eu estava a preencher a minha agenda de 2 semanas, bem preenchida, porque no Brasil tudo pode acontecer, e eu pensei assim... há uma expressão brasileira interessante, né? Está-se achando, né? E eu estava me achando um pouco. Eu pensei assim, já que vou ao Brasil, seria ótimo se eu conseguisse conversar com o Douglas do Jesus Copy. Então enviei uma mensagem no Instagram cheio de mim próprio a dizer assim, Douglas, vou aí ao Brasil, não queres conversar comigo? E claro, tu nunca me respondeste porque... E então imagina, este ano eu já tinha desistido, porque eu pensei assim, estava-me achando demais, obviamente. Entendi. Eu não estou ao nível do Jesus Copy, então um mês antes tu mandaste agora uma mensagem para mim e disse, Tiago, não queres vir conversar comigo? Estás a ver? Olha, vou fazer uma confissão aqui para a galera que está nos ouvindo. Eu sou terrível. A Val fala que eu sou o influencer da internet mais falso que existe, porque eu não vejo. E fazes bem. Porque senão... Aqui eu não vejo, ó. Tudo aí, ó. Porque não, imagina. Realmente não dá, né? Você não consegue. Claro. Não tinhas vida além mas disso. Mas até mesmo WhatsApp, quer ver? Vamos ver como é que tá hoje aqui. Coisa terrível, olha lá. 768 sem responder. Então, assim, não tem o que fazer, né? Isso é complicado. Isso é complexo. Porque se eu responder 768, amanhã tem 800, porque todo mundo responde de volta. Então, assim, não é nada pessoal, tá bom? Você que não... E era só Deus a dizer-me, Tiago, tu ainda não estás ao nível... Não foi em 2022, mas Deus teve misericórdia em 2023. Aqui estamos. Muito bom, Edu. Estou muito feliz. Até agradecer a galera da Multicristão, me ajudou, fez contato também. E eu sei que você está lançando um livro, mas deixa eu te perguntar de alguns outros antes, da gente começar, que até o papo que eu queria começar por ele. Você escreveu um livro, Arame Farpado no Paraíso, né? E é a ótica de um pastor português em relação ao Brasil, né? E eu queria que você me falasse um pouco qual é a visão de um português, talvez, mas melhor ainda, de um pastor português em relação ao Brasil, à igreja brasileira. Esse livro nasce da experiência da primeira viagem que eu fiz ao Brasil em 2017. Na altura, a editora Vida Nova estava a publicar 3 livros meus. 6 sermões contra a preguiça, Ter fé na cidade e Cuidado com o alemão, acerca de Martinho Lutero. E tendo em conta que o Brasil era um país que eu queria visitar já há muito tempo, essa viagem revestiu-se assim de uma grande importância. Finalmente eu estava a chegar ao Brasil. Entendi. E depois há aqui muita coisa que é difícil para mim resumir. Mas
É verdade que Portugal também existe na imaginação do Brasil, até por razões históricas óbvias, Sim. mas uma das coisas que acontece com o Brasil na imaginação dos portugueses é que o português convive com a cultura brasileira muito mais do que o brasileiro convive com a cultura portuguesa, pelo menos a de hoje. Obrigado. O que significa que quando um português chega ao Brasil, ele nunca chega apenas a um lugar onde nunca esteve antes. Ele já chega a um lugar que existe na imaginação dele. E isso por causa de novelas, filmes, Sobretudo. Sobretudo YouTube. novelas. Claro que a internet mudou um pouco isso, porque até aos anos 90, o pequeno país que Portugal é, em comparação com o Brasil, somos apenas 10 milhões, num país que é mais pequeno do que alguns estados. E eu aproveito sempre para dizer que mais pequeno não é errado Em português, em em Portugal. Pois é Importante, errado. importante. Aliás, há um texto que eu escrevo no livro novo, que é uma coleção de textos, acerca da coisa curiosa que é mais pequeno não ser errado em Portugal e como isso diz muito acerca dos portugueses, porque em Portugal tu podes sempre ser mais pequeno, não podes ser mais grande não se diz também. Não, está errado? É. Mais grande? Mais grande está errado, mas mais pequeno está certo. É mesmo. O que Olha, diz que o como português... a língua é importante, né? E o português tem sempre espaço para piorar. Para baixo ele tem... Entendi. Mas para melhorar... Mais grande não tem como. Esquece. Grande é grande. Mas isto para dizer que até ao início da década de 90, o Portugal parava à noite para ver as novelas da Globo. Depois, com o crescimento das televisões privadas em Portugal, a própria produção de novelas em Portugal começou a melhorar. E então, já não é igual como era quando eu era criança, mas significava que, por exemplo, quando algum brasileiro chegava a Portugal até os anos 90, ele era tratado quase ao mesmo nível como tu tratas um norte-americano, não é? Porque ele vem do mundo dos filmes. No nosso caso, um brasileiro chegava a Portugal e era tratado como vindo do mundo das novelas. Da televisão. Mas o que significa, imagina para mim, porque essa é uma outra história engraçada, porque ao contrário dos crentes evangélicos no Brasil, que são mais santos e mais bem-aventurados, os crentes em Portugal viam novelas brasileiras. Entendi. Viam tranquilamente. Aqui não. E acontecia sempre uma dissonância cognitiva bonita, que era, imagina, vinha um pastor brasileiro que ia pregar a Portugal, ou um missionário que ia trabalhar para Portugal. Então, o que é que o crente português pensava? Olha, se ele vem do Brasil, nós já temos uma experiência em comum, que é o facto de nós vermos novelas brasileiras. Entendi. Então nós abraçávamos as famílias pastorais e missionárias falando das novelas brasileiras. E os missionários, os pastores, reagiam com um escândalo total, pensando, Exato. esta gente precisa mesmo do evangelho porque veem as nossas novelas. Porque aqui há uma campanha, houve, né? Uma campanha de não veja novela, né? Era assim, não, aquilo ali vai te ensinar a divorciar, vai te ensinar... E repara, eu não nego que muitas das coisas que saem das novelas de facto não são as melhores. Mas é verdade que significa que na imaginação de uma criança que cresce a ver o Brasil na televisão, o Brasil já é uma terra, de certa maneira, dos sonhos. Entendi. Se tu somares a isso a música brasileira, portanto, tentando encurtar uma história que é longa, quando em 2017 eu finalmente chego ao Brasil, eu estou a chegar a um país que foi sucessivamente adiado na minha chegada real, mas que já existe em mim há muito tempo. Agora imagina que uma viagem dessas acontece e boa parte do tempo eu passo a observar a realidade que em muito corresponde ao que eu julgava, mas que em muito também não corresponde. E essa é uma época especial na minha vida, porque de facto Deus usou essa viagem ao Brasil para me começar a fazer sentir coisas de um período de grande cansaço no ministério. Tanto que o subtítulo do livro acaba por ser, precisamente, Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. É um livro, de certa maneira, em que eu aproveito para dar uma perspectiva de outsider aqui, dizendo coisas que para o brasileiro podem ser muito óbvias, mas quando tu vês com um olhar de fora, pensas nelas de um modo diferente.
ao mesmo tempo que vou abrindo o meu coração, porque Deus estava a trazer à minha vida sentimentos novos que depois fazem parte de um processo que o livro também conta, que é um processo que era novo na minha vida, porque eu estava a chegar à crise da meia-idade, de certo modo, aos meus 40 anos, que é um processo que, à falta de melhor palavras, é um processo de trevas. Claro que nós hoje temos outras palavras que a medicina nos dá, de burnout, de depressão, de esgotamento, e eu não rejeito essas palavras, mas em grande parte foi um processo de trevas, de amar ainda mais o nosso Deus, precisamente porque no contraste com o escuro tu apercebes-te do amor de Deus com mais intensidade. E você percebe o início disso, os sintomas disso aqui nessa viagem? Na prática, a posteriori é sempre mais fácil nós compreendermos, porque depois olhamos para trás mas há algumas coisas especiais pela negativa, de facto eu comecei a senti-las aqui quando estava em viagem. Eu sou um péssimo viajante. Por exemplo, eu não gosto de andar de avião, que eu também me apercebi que era algo que estava mais agudo, tendo em conta que estava num período difícil. Portanto, qualquer situação de stress estava a ficar mais estressante ainda. E uma das coisas que eu fiz errado, mas Deus tinha planeado assim, é que eu viajei sozinho, que hoje, por exemplo, é uma coisa que eu recuso fazer. A Ruth está comigo agora porque eu sou um mau viajante sozinho. E, por exemplo, eu notava... Por que você é um mau viajante? Nós temos uma expressão em Portugal que é ser desenrascado. Desenrascado é a pessoa que sabe sair de um problema. E eu geralmente não sou muito desenrascado. Entendi. Por isso, Quando tem um imprevisto, você se perde no imprevisto. A Ruth é o meu segredo. Entendi. Como em tudo, a Ruth é o meu segredo. E ela é quem resolve tudo. Ela é quem faz a minha vida acontecer. Entendi. Portanto, sem ela eu não tinha uma vida. Imagina-me quando estou sozinho. E, portanto, viajar de um lado para o outro, não gostar de andar de avião, cidades novas. É verdade que eu tinha gente boa da editora Mundo Cristão comigo, mas uma das coisas que, por exemplo, que estava a acontecer e eu não estava a compreender é que cada vez que ficava sozinho eu tinha sentia uma saudade de uma maneira um pouco doentia. De casa, de sentir-me no lugar errado. E essa foi uma contradição que eu acho que Deus usou para, depois de eu ter desejado tanto vir ao Brasil, até porque lá está, para um português, a ideia de tu ires ao outro lado do mar, onde tens mais pessoas para te ouvirem, Sim. que te leem, que te ouvem, eu acho que essa foi uma das coisas que Deus usou, que era esses pequenos troféus que eu estava à procura, era como se Deus me estivesse a entregá-los e ao recebê-los eu sentir uma grande inadequação. E, portanto, eu acho que houve esse paradoxo, que é o de tu queres tanto isto, tu queres tanto o reconhecimento pelo que escreves ou pelo que pregas, então eu dou-te isso e tu vais sentir isso no vazio que aí existe. E claro que isso fazia parte de um processo, e ainda hoje faz parte de um processo. Apesar de, pela graça de Deus, eu me sentir muito melhor hoje do que durante esses anos. E o livro, de certa maneira, eu acho que não é um livro fácil, nem propriamente linear, até porque o Arame Farpado no Paraíso é uma espécie de operação de peito aberto. É um livro muito torrencial, eu acho. Eu estou sem reservas. Mas era, vamos dizer assim, era um processo de quase catarse que eu precisava de fazer. E a Mundo Cristão foi a editora que, quando teve contacto com o livro, acreditou no livro e abriu-me essa porta. E, portanto, essa foi a primeira ida, a vinda minha ao Brasil, e teve essa importância de facto participar num processo que deu um livro, mas que sobretudo que me deu uma oportunidade para me ver por dentro. E isso, eu sei que estou a simplificar um pouco, mas é um dos elementos que está sempre na palavra do nosso Deus, que é esse paradoxo. Tu, para te conheceres, precisas de sair do teu lugar de origem.
isso vem desde sempre, mas nós lembramos Abraão. Mas eu acho que isso existe até com o exemplo do nosso próprio Senhor, naquele canto cristológico de Filipenses 2. Nós geralmente pensamos nele como o hino cristológico que é, mas também há esse aspecto que condiz com a ideia do Deus que peregrina. Portanto, Jesus esvazia-se, né? Ele que é glorioso, ele desce da glória e vem ter connosco. Portanto, para qualquer cristão, de facto, a ideia da peregrinação é fundamental. Tu precisas de ficar despido dos teus triunfos, que geralmente é aquilo que tu adquires na tua terra, no lugar onde as pessoas te conhecem e eventualmente te respeitam, e precisas de sair daí para, ao sair daí, compreenderes coisas acerca de ti que de outra maneira não compreenderias, e compreenderes até coisas acerca da tua cultura que, se nunca mudares para outra, também nunca compreendeste muito bem. É como se fosse... Eu vi um texto um tempo atrás, que até o título era isso, né? Tudo é água. Né? E aí falava do diálogo de um peixe, né? O do David Foster Wallace. Isso. This is Water. Yeah. E é incrível, porque ele tava falando disso, né? E aí, um peixe passou pelo outro e falou, e aí, como é que tá a água, né? Que água? O que é água? De tanta água, já não se percebe mais a água, né? E aí é só quando você sai, né? É porque a cultura tem essa... É interessante, porque esse texto que tu mencionas, Douglas, do Foster Wallace, é um texto que hoje é um pouco incontornável sempre que nós falamos do que a cultura é, não é? E nesse sentido a cultura é a água, é aquilo que é tão natural para ti que tu nem te apercebes. O peixe nem sabe o que a água é, porque a água é a vida que ele tem. E é curioso porque nesse texto o Foster Wallace depois até lembras-te, ele vai usar essa analogia para explicar que todos nós vivemos para adorar alguma coisa, porque não é possível existir sem adorar. Sim. E nesse sentido há uma ligação óbvia entre adoração e cultura. Aliás, por isso é que a palavra culto tem essa mesma origem. E é completamente o que tu estás a dizer. Até nós sairmos, nós não sabemos, de certa maneira, até o peixe ser pescado para fora da água, ele não sabe o que a água é. Então, até ficar sem. É mesmo. E aí você disse, algumas coisas no meu imaginário era aquilo mesmo e algumas coisas... O que, por exemplo, assim, para você foi algo surpreendente? E repara, a vantagem que eu tenho nestas generalizações que eu faço acerca do Brasil é que elas têm uma certa qualidade de caricatura. Portanto, é óbvio que na caricatura tu admites o exagero, porque o exagero é a própria caricatura. E, portanto, há aqui muito exagero que eu estou a fazer. Houve coisas que foram confirmações daquilo que eu já esperava. Outras nem tanto. É verdade que eu lembro-me, no livro eu menciono isso, eu estava numa aula do seminário Martin Butzer, que estava a acontecer lá em São José dos Campos, e estávamos a partir daquela ideia do James K.A. Smith, do You Are What You Love, a ideia do cristão dever ser, de certa maneira, não apenas um etnógrafo, mas uma pessoa que sabe reconhecer os ídolos da sua cultura. Portanto, voltamos um pouco ao assunto da cultura. E eu lembro-me de perguntar, estávamos a ter uma conversa informal, não era em aula, porque também dei algumas aulas, mas era uma conversa informal, e de perguntar ao pessoal lá, portanto, só alunos brasileiros, se vocês tivessem de escolher um ídolo da cultura brasileira, e é óbvio que o Brasil é do tamanho de um continente e tem muita diversidade, mas se vocês tivessem de escolher um ídolo do Brasil, qual era o ídolo que vocês diziam? E o Samir Mesquita disse-me a alegria. E, por exemplo, essa é uma coisa que para mim se tornou mais clara. Novamente, um contraste. Porquê a alegria? Porque, por exemplo, quando tu pensas na cultura europeia, e novamente, a cultura europeia tem muita diferença entre si. Só no início tens Portugal, Espanha, França, há muita diferença. Mas é verdade que, em comparação, de um modo geral, o europeu já não acredita na alegria. Se acreditou, já foi há muito tempo. E, portanto, não é motivado... até deixa-me colocar de outra maneira, que é um assunto que eu expando no livro. Um europeu reage muitas vezes de um modo negativo a qualquer pessoa que seja guiada pela alegria. Porque ele acha que essa pessoa é inconsciente. Não quer dizer que o europeu pense isto conscientemente. Novamente, é água. É tal água que ele não vai nem saber te explicar. Exatamente.
Mas o europeu acha que a pessoa que acredita na possibilidade da vida servir para te dar alegria, essa pessoa já está enganada, porque a vida não tem um significado. Portanto, de um modo geral, novamente generalizando muito, quando tu chegas ao Brasil, e não é só no Brasil, nesse sentido é fácil estabelecer o contraste com os Estados Unidos também, porque também é um país novo em comparação, como o Brasil é. O europeu, de facto, faz um esforço para compreender que, por exemplo, o brasileiro ainda seja tão motivado por uma esperança de que algum sentido possa existir e que a alegria em particular seja parte do processo de tu acreditares nessa finalidade. E nesse sentido, ainda que seja de um modo pitoresco, mas eu creio que concordarás, Douglas, o Brasil pode passar por muitas crises, pode parecer que quando a coisa piorou, ainda vai piorar um pouco mais, mas há no espírito do brasileiro uma espécie de leveza que não há na Europa. Ou seja, isso é uma coisa que eu escrevo no livro, se o português passasse pelas crises que os brasileiros passam, já tinha cometido suicídio nacional há muito tempo. Portugal já não existia. E o Brasil, esse é o choque e a beleza do Brasil. O Brasil continua existindo. Não, Brasil, era incrível, tudo acontece assim, e acontecia continua. coisas terríveis, né? Assim, politicamente falando, em vários aspectos, em várias áreas, e economicamente falando. E, cara, assim que acontece, você vai para o seu celular, tem uma enxurrada de piadas e memes com aquilo, né? Que é o que você falou, tipo assim, é quase que uma droga, né? É um entorpecente de você falar, me deixa fugir um pouco da realidade, né? Vamos rir, né? E sabes, eu olhando de fora, também lhe encontro um aspecto que ao mesmo tempo me encanta, que é positivo. E que eu vejo isso a acontecer com tanto brasileiro que agora emigra para Portugal. Que é, o brasileiro, mais à semelhança do norte-americano, é uma criatura on the go. Ele está no ir. Portugal já esteve no ir há muitos anos. Esteve tanto no ir que aqui chegou, verdade seja dita. Mas foi há 500 anos. E de um modo geral, a Europa, quando pensa numa atitude de ir, o que tem para pensar nisso são monumentos do passado. Portanto, são coisas que aconteceram. Portanto, nesse sentido, a Europa também é mais cínica porque pertence ao passado uma atitude de acreditar e ir. É como se o mundo tivesse acabado, no sentido em que ele está todo cartografado e descoberto. Curiosamente, eu vejo isso nos brasileiros que chegam a Portugal, que é, como o pessoal diz aqui, com uma mão à frente e outra atrás, experimenta, passa necessidades que nunca um português se exporia, ou pelo menos dentro de Portugal, mas que da mesma maneira como chega e sofre, se o brasileiro fareja que ainda noutro lugar a coisa é melhor, ele larga tudo e vai. O que para o português parece um misto, eu acho que o português reage com um misto de censura, porque de certa maneira acha uma grande irresponsabilidade andar a viver assim, mas eu acho que a parte que o português não confessa é inveja. Eu gostava de ser tão livre, de ter essa leveza, de poder largar a minha vida e ir à procura de uma coisa melhor. Porque uma coisa que acorrenta o português ao chão é que ele, no fundo, deixou de acreditar que melhor é possível. E nesse sentido, o brasileiro com muito mais sofrimento, mas ele continua a acreditar. E aqui eu acho que a gente entra num ponto tão importante, né? Eu disse para você, eu estive em Portugal com o João Martins, né? Casa da Cidade, fui extremamente impactado lá. E eu fui por conexão do pastor Paulo Borges Júnior, que trouxe o João Martins aqui em Bragança. E a palavra que o pastor Paulo nos dava e nos dá com frequência é: eu preciso converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não seja ferida com maldição, né? E aí ele aplicou isso a esse contexto nosso, né? Quem são os nossos pais? Né? Como o Brasil, Portugal, Europa, né? E até ele faz uma reflexão muito interessante de a gente ficar buscando paternidade dos Estados Unidos, que é um irmão mais velho, né? Mas que a paternidade real tá lá. E tanto que foi o feedback que eu te dei. Quando eu pisei em Portugal pela primeira vez, eu falei, meu,
pela primeira vez, não, a única vez que eu fui, pisei lá e falei, meu, parece o Brasil. Aí você via as pessoas se comportando parecidos com a gente, com os nossos avós e tal. E por que eu tô falando isso? Porque você vê como um precisa do outro, né? Porque essa alegria pode se tornar um ídolo e ser completamente irresponsável, como ele tá certo em algumas das análises, ó, sai daqui, vai para lá. Ela tem um nível de irresponsabilidade, então a gente precisaria dos nossos pais, dos nossos avós, né? Falando, calma, vai mudar de novo, pensa, vamos calcular, já fiz isso, né? Isso dá certo, isso não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, criança em casa, adolescente em casa é o que traz vida, né? E a Bíblia fala, né? Jesus fala para Pedro, quando você ficar mais velho, vão te pegar pela mão e te levar onde você não quer ir. E esse é o papel do jovem, né? Esse é o papel do adolescente, esse é o papel da criança, pegar os mais velhos para lugares que eles não queriam mais ir, né? Sem dúvida. Então, como é importante essa conexão acontecer de forma mais profunda novamente, né? E eu acho que como igreja a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso. Essa ligação é fundamental, de facto. Bem, em primeiro lugar, tu mencionas o pastor João Martins, que é um amigo pessoal. O João, ainda por cima, em Portugal, num meio evangélico que é pequeno, o João é uma pessoa que inspira todos os evangélicos, sim, porque tem um percurso raro de um trabalho com o Desafio Jovem, de décadas, e depois na Casa da Cidade, e de ser uma pessoa, não só um pastor dado à sua congregação, portanto à Casa da Cidade, mas um pastor muito atento ao sofrimento de outras casas, de outras igrejas. E eu faço sempre questão de dizer isto porque o João tem sido um amigo que me ajuda naquele tipo de problemas que eu próprio sei que não conseguiria ajudar outros amigos se me pedissem. E, portanto, ele tem, de facto, uma sensibilidade pastoral e, nesse sentido, de facto, até profética, assim, em relação àquilo que é o nosso país. E é curioso que, junto com o pastor Paulo, ele tenha pensado e estejam a desenvolver um relacionamento baseado na ligação que é incontornável entre Portugal e o Brasil. Porque uma das coisas que tem acontecido com, provavelmente, a maioria das igrejas portuguesas nos últimos anos, com o aumento da imigração de brasileiros para Portugal, é que há um crescimento que não é por mérito. Aliás, nenhum crescimento é por mérito, que é sempre pela graça. Mas não é por estratégia, né? Das comunidades portuguesas. O que traz também desafios novos, que como tu calculas, repara, depois de Ananias e Safira, o primeiro problema da igreja em Atos dos Apóstolos é precisamente um problema cultural, entre as viúvas judias e as viúvas gregas. E eu lembro-me, preguei acerca desse texto, quando em 2020 estudámos o livro dos Atos dos Apóstolos, e na altura tentei precisamente aplicá-lo a uma comunidade brasileira crescente, e que senti que precisava dizer à igreja: brasileiros, vocês vão ter de aprender a sofrer, porque qualquer experiência de sair de casa é sofrimento. E não era no sentido de agora vieram para Portugal, sofram, apesar de que é garantido, se vais para Portugal vais sofrer. Olha aí, Thiago. Thiago Pereira está aqui, dia 8 de julho, entrando no avião com essa palavra profética. Eu no carro já vinha a dizer-lhe, meu irmão, vais sofrer. E para os portugueses a dizer, precisamente tentar fazer a aplicação contrária, que é a responsabilidade dos que recebem receber e, portanto, corrigir aquilo que é o mais fácil acontecer sempre que gente nova chega a um lugar que não é seu, que é a injustiça. Sim. Portanto, o que significa que, por exemplo, desejavelmente, os pastores portugueses em Portugal, não só os pastores, todos os crentes, deveriam estar a falar sobre este assunto. Como ele é um assunto, qualquer assunto hoje, que mexe com origens diferentes, com etnias, nacionalidades, de facto é um assunto delicado. E os portugueses, eu acho que às vezes também são bons a não querer pegar nos assuntos complicados, mas nós precisamos de falar acerca deles, e nesse sentido, o exemplo do pastor Paulo com o pastor João, eu acho que de facto é significativo, para chegar a uma experiência que também tem sido nossa lá na Lapa. Nós temos uma equipa de 3 pastores, sou eu, o pastor Filipe Sousa,
e o pastor Mark Bustrom. O Mark, como o nome indica, não é português, é norte-americano. É um missionário da AMB, da Convenção Batista do Sul. E uma das coisas que ao longo dos anos eu fui compreendendo por ele ser um estrangeiro é que para alguém como eu, cuja tendência natural e pelo próprio percurso que tenho é apaixonar-me pelos aspectos da cultura, Deus precisava de corrigir a tentação do especialismo cultural que eu tenho. Porque muitas vezes, pelo meu interesse no contexto do estudo do que uma cultura é, do que é que a outra é, aliás, eu acabo naturalmente sempre a fazer comparações de cultura, é uma coisa natural em mim, há a tentação de tu achares que quando compreenderes bem a tua cultura, tu vais ser um missionário eficaz, um pregador eficaz. O que novamente é um erro, porque estás a basear-te de certa maneira num mérito ou numa qualidade que adquiriste e que aperfeiçoaste. O que é que Deus nos foi ensinando, sobretudo com a chegada do Mark? Eu comecei a ter inveja dos erros que o Mark podia fazer e que eu não podia fazer. O Mark cometia, como americano, erros que, tu percebes, não eram erros, mas eram coisas que eu, como português, nunca faria. É estranho. Ele, por exemplo, como bom missionário americano, ele chega e faz aquilo que um brasileiro também fará na Europa, que um português dificilmente faria. Tu não começas a conversar com um estranho trazendo o assunto da religião. Não. We don't do that in Europe. Portanto, isso, na Europa, Não geralmente faz não é um iniciador de conversa, é um final. Porquê? Porque a Europa não lida com Deus como se fosse um assunto para a conversa continuar. Deus, novamente, uma generalização. Deus é o assunto comparável àquele problema que o teu pai tem com uma tia e com uma irmã dele, a tua tia, eles já não falam, portanto é um problema então, da você não geração começa o assunto anterior. por isso nunca. Não. Então, se um estranho começa a falar sobre Deus, é como se um estranho começasse a falar no problema do teu pai com a tua tia. Entendi. E tu dizes, calma lá, que esse é um problema complicado. Isso na nossa família... Porquê? Porque a religião esteve lá no passado, mas ficou complicada. E a gente foi largando o assunto. Chega um americano, um brasileiro. Deus, como é que é? E o pessoal diz... Aquilo que tu julgas que estás a abrir o teu coração, potencialmente estás a fechar o coração do outro, porque o mesmo assunto não significa as mesmas coisas. Agora, o Mark chegava e cometia esses erros. E eu comecei a pensar assim, ele é mais livre do que eu. Eu queria poder cometer Eu esses erros. queria poder cometer esses erros. Claro que esta é uma maneira de simplificar o assunto, mas eu fui compreendendo, mais uma vez, que a resposta não estava em qualquer qualidade que eu conseguisse amadurecer. Agora, eis-me aqui, pastor português que refletiu aturadamente sobre os problemas da cultura e que vou dizer aos missionários que vêm de fora aquilo que eles não podem fazer. Não, o que Deus demonstrou foi precisamente o contrário. Espera aí, eles estão a fazer coisas que eu me coíbo para manter a minha respeitabilidade. Só que o ponto, quando tu és missionário, não é a respeitabilidade. Nós somos um espetáculo, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, nós somos um espetáculo no sentido, não é um espetáculo que as pessoas querem ver, somos como loucos para esta gente. E nesse sentido, eu não estou a defender que o missionário deva ser impreparado. Não. Nós no carro vinhamos a ter essa conversa e uma das coisas que eu acho fascinante, por exemplo, a sair mesmo aqui da vossa comunidade, da vossa igreja, é uma preocupação na ajuda a que este encontro entre missionários e novos campos de missão, por exemplo, na Europa, exista. E, de facto, a Europa, com todos os seus traumas, uma das melhores coisas que acontece na Europa é o fim da Europa. Porque a Europa não se está a reproduzir, os seus valores estão a acabar e o que tu tens, e vou usar um termo que até nem é o politicamente correto, mas tu tens uma invasão de não-europeus que obrigará a Europa a ter de ser outra. E com essa invasão vem muita coisa boa, porque muito do cinismo em relação à fé não existe nessa invasão. Portanto, as coisas nunca são preto ou branco no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura. A resposta nunca é uma resposta de grande organização cultural e agora temos uma chave perfeita que vai... É sempre o Espírito que faz esse trabalho. Portanto, procurar esta conciliação em toda a sua dificuldade, e todos nós sabemos
porque é difícil dar-nos bem com os nossos pais. Eu amo os meus pais, mas eu e o meu pai São duas nem cabeças, sempre duas gerações. somos muito parecidos e às vezes temos as nossas divergências. Portanto, usando esta analogia, vai ser difícil, mas não há outra opção Não há outro caminho. senão os brasileiros e os portugueses quererem trabalhar juntos no próprio alcance evangelístico de Portugal. E agora deixa-me levantar a maldição para o Brasil, que também precisa. O Brasil anda demasiado abençoado, também precisa de umas maldições, que é portugueses no Brasil. Portanto, eu só estou aqui como prova que Deus quer castigar o Brasil. Com certeza. Tá vendo? Por isso que eu não estava atendendo. Muito bom, muito bom. Mas é isso, porque você faz toda essa exegese cultural, toda uma leitura, mas o que o senhor quer vir fazer muitas vezes é bagunçá-la, né? É confrontá-la, né? E alguém que vai fazer o politicamente correto não consegue, né? E aí ele vem de uma outra forma. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Agora, eu vi um pouquinho sua biografia, seu Instagram ali, e tem um punk rock no meio. Pastor e roqueiro. Como é que é essa história? O que a música representa na sua vida? Eu não quero romantizar a música para mim, mas é verdade que, sabes, as coisas mais importantes na nossa vida, bem, e como protestantes que somos, acreditamos, obviamente, na preponderância da palavra. Mas é verdade que às vezes até para tu descobrires as palavras certas para falar das coisas mais importantes é complicado. E no caso da música, para mim, é uma coisa que eu me lembro ali no início da adolescência de se tornar tão vital para eu existir, não só porque eu ouvia coisas obsessivamente, mas para me exprimir. Portanto, eu começo, sei lá, a fazer as minhas primeiras canções com 12 anos, 13 anos. Depois formamos a primeira banda em 1992, eu tinha 15 anos. E a música é uma maneira... Eu não sei existir sem música. Também porque acho que Deus nos criou assim, independentemente de uns serem mais músicos do que outros. Portanto, eu não sei existir sem música. E no meu caso em particular, claro que tudo isso começa na igreja, fundamentalmente, mas depois na adolescência eu não sei existir sem ser a exprimir-me. Então, uma pergunta. Você vem de uma família já Sim, cristã? batista. Sim. Seus pais? O meu avô materno converteu-se do catolicismo, tornou-se batista alguns na década de 20, 30, creio, e a minha bisavó paterna. Portanto, os meus pais já são crentes e eu nasço num lar evangélico. Tá. Então, você dentro da igreja tem um interesse grande por música e já por rock? Porque eu diria que, eu não sei, nem todos concordarão comigo. Eu acho que às vezes há vantagens de tu cresceres num meio evangélico menor, como seria no Brasil, mais pequeno. Porquê? Porque qual é uma das vantagens, Douglas? Tu és evangélico no Brasil. Então você diz o contexto de Portugal. Sim. Que é menor, é minoria. E qual é uma vantagem disso? É que tu não tens uma cultura evangélica alternativa. Eu não sou contra uma cultura evangélica alternativa, mas uma cultura evangélica alternativa é típica de países onde evangélicos são muitos. Então, como é no caso você está querendo dizer, por exemplo, eu tenho o rock cristão, eu tenho o rap, é isso que você está querendo dizer? Eu não tinha praticamente nada disso. Não tinha nada. Portanto, o que significa que, no geral, um cristão evangélico na Europa é, por definição, mais mundano do que um cristão evangélico no Brasil. Ok. É o que é. Porque um cristão evangélico no Brasil... Eu agora não estou a discutir os méritos nem os problemas. É só... Okay? Só estou mais coisa a constatar. Disponível para a gente acessar do que... Tu no Brasil podes ter uma vida alternativa no que diz respeito a uma cultura feita por evangélicos para evangélicos. Em Portugal, na minha altura, não tinhas. Entendi. Portanto, o que significava, se ouvias música, sim, havia uma outra coisa evangélica que nos chegava dos Estados Unidos e do Brasil também. Mas... caramba, tu ias ouvir a música do mundo porque senão não ouvias nada. Então é muito mais natural para o crente evangélico de um país pequeno como Portugal, onde não há muitos evangélicos, tu por necessidade já estás mais envolvido na cultura porque não tens uma alternativa que te proteja dela.
Então, o que significa que geralmente as tuas referências nesse aspecto vão ser mais as referências das pessoas que não são crentes. Ok. Claro que isso traz alguns problemas para os crentes de contextos sem cultura evangélica, assim, que é muitas vezes nós caímos mais na tentação do relativismo. Porque como estamos tão habituados a ouvir música não evangélica, filmes, tudo vira isso... água, né? Exatamente. Agora, também é verdade que temos de admitir isto, e acho que concordarias comigo. O crente brasileiro está muito mais tentado pelo pecado oposto, que é o do dualismo e do legalismo. Total. Portanto, mais facilmente o crente evangélico no Brasil é um dualista e um legalista em recuperação, e mais facilmente em Portugal ele é um relativista em recuperação. Porque dependendo do lugar onde tu estás, os pecados não são todos iguais, ok? Não são mesmo. E então, imagina um jovem evangélico em Portugal, 1992, final. Os Nirvana lançaram o Nevermind em 1991. Tu não consegues passar ao lado da revolução que aquele disco é. Não tens uma cultura evangélica para te salvar dos Nevermind. E eu agradeço, ainda bem que eu não tive. Porque eu prefiro 1000 vezes os Nevermind do que a cultura evangélica que me ia salvar dele. Portanto, tu és um miúdo que está obcecado pelos Nirvana, que está obcecado por toda a música nova que vem do grunge, que está obcecado pelo renascimento do punk rock que vem do sul da Califórnia, dos Estados Unidos, e queres fazer aquilo. Claro, como és crente, pensas, eu não posso fazer isto, eu tenho de cristianizar isto, porque apesar de tudo também ouves aqui e ali algumas bandas evangélicas e convém que isto seja mais ou menos não de batizar, né? Tem de cristianizar de alguma maneira, tem de batizar isto. Então nós formamos as nossas primeiras bandas e à semelhança da música pequena, pouca música evangélica que chegava dos Estados Unidos, nós fazemos uma versão cristã daquilo também. Então era igual a Nirvana, era igual ao grunge, depois tinha thrash metal e depois tinha punk e eram letras de conversão imediata, uma das primeiras canções chamava-se Desprezo. Se desprezo dás, também o receberás. E claro que era acerca de ou tu te convertes ou estás perdido. Portanto, era a mesma coisa. Só qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem é que não há evangélicos para ouvir aquilo. Então, é uma vantagem. Não há evangélicos para ouvir. Imagina a maldição se eu fosse brasileiro. Eu provavelmente tinha uma carreira no Brasil, estás a ver? Eu provavelmente seria um músico. Provavelmente seria famoso. Imagina, o Brasil já é mau, comigo a correr bem ainda seria pior. Mas então, eu começo a fazer música com os meus amigos, com o Tiago Ramos, o Miguel Sousa, o Ricardo, o Carlos, amigos que ainda estamos juntos passados estes anos, todos. Mas quem ouve, quem é? Não há evangélicos, porque há muito poucos evangélicos. Então quem ouve é o pessoal da rua que ouviu um som pesado a vir da igreja e que pede, podemos entrar, vocês estavam a tocar música pesada, podem, isto é que é Luz, subúrbio de Lisboa, e não acontece nada nos subúrbios. Então de repente cria-se ali uma pequena cena punk. Na igreja batista há pessoal que toca, tu não precisas pagar, vais assistir aos ensaios. Era na altura em que o pessoal só queria fazer mosh e stage diving, então os próprios ensaios tornam-se pequenos concertos, e nós sim tocamos uma música evangelística, mas o nosso público sempre foi pagão, sempre foi descrente. Então, para nós, desde os 15 anos que nós nos habituámos, que sim, queríamos ser cristãos na música, mas quem nos ouvia não eram crentes. Então, os descrentes achavam a nossa música boa, no sentido em que era pesada, e o que eles queriam era música pesada, estranha por causa das letras. Então, criou-se uma espécie de contradição, mas que ainda hoje faz parte de mim, passados 30 anos, que é, a minha música é sempre considerada um pouco religiosa demais para os descrentes e religiosa de menos para os crentes. E é assim que nasce a editora Flor Caveira, mais tarde em 1999. Então, Flor Caveira é uma editora? É um selo discográfico, sim. Não, de música. De música. Tá. A editora aqui é só livro, né? Nós chamamos editora quando é uma editora também de música de também. música É um também. selo discográfico que nasce em 1999 e que
Continuou sempre a fazer música num pequeno... para um grupo ínfimo de pessoas, mas que em 2007 tem um fenómeno curioso que é a imprensa secular descobre uma banda da Flor Caveira, que era os Pontos Negros, que eram os miúdos, miúdos é os... Como é que se diz? Os miúdos é as crianças, é. Nós dizemos os miúdos. Os meninos. Os meninos que tinham aprendido a tocar connosco formam uma banda que naturalmente é melhor do que as nossas e que chamou a atenção da imprensa. Então, de repente, em 2007, 2008, tens um fenómeno num país pequeno como Portugal, que era a nova música portuguesa, que ainda por cima era cantada em português, que era uma coisa que os portugueses tinham deixado de fazer e que nós fazíamos questão, mas que vinha estranhamente de igrejas evangélicas que são muito desconhecidas. E isso tornou-se um fenómeno em Portugal de uma maneira tal que até alguns músicos brasileiros ouviram falar nisso. Eu gosto de sempre contar esta história, acho que nunca contei num podcast, mas vou contar aqui porque é uma história engraçada. Alguns músicos evangélicos no Brasil começam a ouvir falar na Flor Caveira porque há alguns jornalistas no Brasil que falam. Por exemplo, isto fica mal dizer, mas estou a assumir o saloio que eu sou. Tá. Saloio, o caipira, né? O caipira deslumbrado que eu sou. Mas há um jornalista, por exemplo, que é o Zeca Camargo, que em 2010 escreve os 10 melhores álbuns do ano que você não conheceu e precisa de ouvir. E um deles é um disco que eu gravei, é um disco meu. E o Eduardo Mano, um bom amigo, que agora está em Portugal, é um desses músicos que tinha ouvido falar na Flor Caveira porque há alguma imprensa secular no Brasil que tinha falado por conta da imprensa secular em Portugal. Então vai um jovem em 2011, acabado de casar, manda-me um mail e diz assim: sou um jovem do Brasil, acabei de casar, gostava de ir à tua igreja, ouvi falar na Flor Caveira. Então, um moço chamado Marcos, força, vem. Nós estávamos na igreja, uma igreja pequenina, antes de ir para a igreja da Lapa, e ele vai lá, assiste ao culto, e no final, assim, com ar envergonhado, passa-me um CD dele, e diz-me assim: eu também sou músico. Ele, com ar envergonhado, eu dei-lhe os meus discos, ele veio o disco, nunca tinha ouvido falar na banda dele, e vou para casa, coloco o CD no carro, e uma banda, nunca tinha ouvido falar, a banda chamada Palavra Antiga, e ponho. Eu era muito preconceituoso, porque eu não me interessava a música evangélica. Eu tinha um preconceito de superioridade cultural em relação à música evangélica. E, portanto, eu pensei, eu provavelmente não vou gostar disto, mas o moço é tão simpático. E meto o CD no carro e digo assim: espera aí, isto não é música evangélica que eu eu me habituei a não gostar. Porque era boa. Há uma música em particular, o Huckmacher, chamou a minha atenção. E eu chego a casa e faço um Google Search e vejo aquela banda a tocar na Igreja Batista da Lagoinha, uma coisa assim, muita gente. E lembro-me, mando uma mensagem para o rapaz, o Marcos Almeida, e digo: Marcos, olha, não sou eu que sou músico, tu é que és música. Porque aquilo que eventualmente tinha chamado a atenção do Marcos é um fenómeno que em Portugal, sem dúvida, existiu, mas que ficou, de certa maneira, concentrado. Mas essa história é uma história interessante porque é a história de um encontro sim, são dois músicos, mas de universos tão distintos, e de um momento particular em que uma coisa disfuncional em Portugal acabou por ser curiosa para uma coisa tão grande e tão em crescimento como é a música gospel no Brasil. Portanto, são estas pequenas ironias que acontecem quando, por exemplo, tu tens a virtude da fartura, mas às vezes não teres a virtude da fartura, no nosso caso em Portugal, permite-te mais facilmente atingires a cultura porque não existe uma separação assim tão grande. Portanto, o que eu acho incrível nesse ambiente, como de Portugal, o ambiente da música em Portugal, você tira o fator econômico da jogada. Porque você não está fazendo para ficar rico. Não, ele não existe. Então, você coloca você tem muito mais pureza de propósito naquilo que você está fazendo, né? Então, realmente, o pessoal grava porque ama a música, porque tem uma mensagem que quer passar, porque, né? Então, eu vejo que tem muito mais propósito, muito mais estabelecido ali quando é muito menor, né? O que se chama a cena, né? A cena é muito menor, né? E repara... que aqui você tem que ficar separando, claro, né? Esse aqui gravou, você sabe que foi para bombar isso aqui, né? Tal, mas não, isso aqui é real e tal. E é difícil, né? E que na prática também há um aspecto eventualmente menos charmoso,
que é, eu tenho 45 anos, eventualmente já deveria ter deixado de fazer música para ser a pessoa séria que devia. Mas a música não, mas eu não consigo fazer isso com a Sim. música. A música é uma parte demasiado importante para mim. E é uma parte fundamental até da vocação que eu sinto que Deus me deu. É uma vocação da palavra pregada, da palavra escrita também, mas da palavra cantada. E eu tenho a noção, e eu não nego, isso dá-me um certo prazer. E uma das últimas canções que eu pus online é uma canção até que participa uma amiga minha aqui do Brasil, a Mariana Nogueira, baseada num poema do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta brasileiro. E vai alguma coisa assim, eu era um artista fracassado, como é que é? Agora não me lembro do poema, que vivia como os cavalos dos que não são heróis. Serei um frade, falta-me um segundo. Serei um frade, um carroceiro e um pianista, e terei de me enforcar 3 vezes. E eu achei que esse poema tinha gostei desse poema. Então a canção que fiz é com esse poema, a Mariana diz esse poema, e gravei-me a mim num vídeo lá no Algarve durante as férias, em que sobre a minha cara meto o rosto do Nosferatu, do Murnau, o primeiro filme de vampiros, do Murnau, o alemão. E repare, a maior parte das pessoas que hoje me ouvem para mal dos seus pecados são evangélicos brasileiros. Entendi. E os comentários são: não entendi. Isso é um meme? E eu fico a pensar: caramba, se eu não puder estragar nada da respeitabilidade que as pessoas me têm, percebes? Isso é um privilégio que eu tenho. Portanto, o punk na minha vida é a possibilidade de poder arruinar todo o sucesso que as pessoas no Brasil me atribuem. Cada livro é um livro e um videoclipe. Exatamente. E você usa o nome da banda ou você usa... Bem, eu caio para já na coisa de arranjar nomes diferentes dependendo do som que estou a fazer. Por exemplo, para esse caso é o karaoke no mundo das trevas. Ou karaokê, como se diria no Brasil. No mundo das trevas. Que é um projeto assim onde eu meto tudo aquilo que é mais esquisito. Tá. Quando eu tento fazer coisas de certa maneira mais aceitáveis, eu uso o meu nome, Tiago Cavaco. Entendi. E depois há ainda o velho nome da carreira antiga, que era Tiago Guilul, que foi o nome que eu usei até 2015, já não me lembro bem, 16. Mas depois, porque Guilul aprendi eu numa aula do seminário, naquele texto de Isaías 44, quando se fala na idolatria, o professor estava a explicar que o termo hebraico para o pedaço de madeira, para o cavaco, era Guilul. E uma colega virou-se para mim e disse: tu és o Tiago Guilul. E eu achei que isso era mais poético do que ser o Tiago Cavaco. Então, durante anos eu usei esse nome, também porque foi uma altura, Douglas, em que eu me escondia um pouco numa espécie de persona artística que não tinha grande comunicação com o aspecto sério do Ministério. Em 2010 há um momento um pouco de uma certa crise interna em que eu me apercebi que eu não podia ser o rocker que também era pastor, mas que eu tinha de assumir que eu era o pastor que eventualmente também fazia música rock, e foi por isso que nessa altura eu senti que precisei de colocar a música de certa maneira em segundo plano para assumir o pastorado como uma coisa mais importante. Mas passados estes anos eu ainda vivo sem uma solução para esses dilemas. Portanto, eles ainda são dilemas dentro de mim. A única coisa que mudou é que eu acho que já me rendi mais ao facto de a música ser algo que eu provavelmente nunca conseguirei deixar de fazer. Muito bom, muito bom. Você está lançando um livro novo, Férias de Fornicação e outras murmurações de um moralista. Férias de Fornicação é um tema interessante. Né? E uma pergunta técnica. Você lança aqui e em Portugal ao mesmo tempo? Tem coisa que você já lançou lá que não tem aqui? Curiosamente, há só o primeiro livro que eu lancei, ainda não está lançado aqui por culpa minha, porque é um livro sobre o casamento. Chama-se Felizes para Sempre e Outros Equívocos acerca do casamento.
E é um livro que já devia ter sido lançado, ele vai ser lançado pela Vida Nova, mas como foi um livro escrito acerca do casamento há 11 anos, é importante agora fazer uma revisão. Porque uma coisa é estar casado com 11 anos e outra coisa é estar casado com 21 anos. E a Ruth está a fazer assim uma revisão nele. Entendi. E ele está a levar mais tempo. Esse é o único livro que não está publicado no Brasil. Curiosamente, o que acontece hoje até é o contrário. Lançou aqui primeiro, às vezes? Há livros que estão editados aqui que ainda não estão. Este mesmo livro vai chegar agora a Portugal por conta de uma impressão feita lá da edição brasileira. E aí eu ia te perguntar, você consegue manter exatamente o mesmo texto ou Neste alterações? caso estou a manter o mesmo texto porque honra seja prestada ao Brasil que o publica mais rápido. Okay. Portanto, é quase exigir aos portugueses, olha, leiam na versão brasileira porque o Brasil acredita mais em mim do que os portugueses. Portanto, tolerem o português do Brasil. Tenho o trabalho, tenho a vantagem imensa de ter um melhor editor com quem já trabalhei, o Daniel Faria, que na prática é uma pessoa que sabes, aquelas pessoas que quando falam de ti descobrem em ti virtudes que tu próprio não conhecias. Portanto, ele consegue ser melhor do que eu a descobrir o que eu quero fazer. Ele próprio organizou os textos, a organização é toda dele e, portanto, o Daniel consegue levar esse livro, porque esse livro nasce de um contexto muito particular. Fala um pouco pra gente, o que é Férias de Fornicação? Bem, se fosse só assim, talvez já fosse interessante. Mas eu, como nunca forniquei, nunca poderia escrever um livro assim chamado Uma Perspectiva Autobiográfica. No caso, o livro é a coleção dos textos das crónicas que eu publico no jornal português O Observador. O Observador é o jornal online, é o maior jornal online de Portugal, o que significa que esses textos são uma coleção de textos que não é escrita para o mercado religioso. Okay. Portanto, esses textos eu estou a escrever para as pessoas. O que significa que são textos diversos e por isso é que tens aí o tagline e outras murmurações de um moralista. Porque na prática eu tento apresentar-me como um moralista assumido, que como pastor se queixa dos males do mundo, mas ao mesmo tempo acabo por fazê-lo de uma maneira meio atravessada, que é, no fundo, murmurar, que é uma coisa que um cristão não deve fazer. Claro que tento jogar com alguma ironia para poder falar de tudo aquilo que me apetece. Porquê que ficou Férias de Fornicação? Porque um dos textos que acabou por ter alguma repercussão era um texto chamado Férias de Fornicação, onde eu falava acerca do fenómeno da juventude privilegiada de Lisboa descer para o sul do país, o Alentejo, para as casas dos pais, para sem pais terem férias muito devassas com os amigos. E, curiosamente, esse texto bem moralista, de eu apresentar-me chocado com isso, foi um dos textos que teve mais impacto junto de algumas pessoas que reconheceram isso mesmo. Eu lembro, houve um senhor que veio falar comigo porque leu o texto e sentiu que precisava de confessar algumas coisas. Um leitor. E nessa altura eu pensei, eu gostava de ter um livro só sobre este assunto. Mas como não tenho talento para ter um livro só sobre o assunto, pensei, vou usar o título só deste texto e agregar todos os outros. Portanto, é uma coleção de crónicas. E que ainda por cima eu acho que tem uma vantagem, porque é prefaciado pelo João Pereira Coutinho, que é um escritor português, mas que é publicado na Folha, creio eu. Ele tem uma coluna na Folha aqui no Brasil. E há quem diga até... O nosso amigo Jonas Madureira costuma dizer que o melhor escritor brasileiro é o João Pereira Coutinho. E nós somos amigos e o prefácio, só pelo prefácio dele já vale a pena. Muito bom, muito bom. Eu tô chamando... Você vai encontrar com o Jonas hoje, né? Fala para ele que eu tô chamando ele para uma segunda conversa aqui. Foi muito boa a conversa com ele. Foi muito boa, não foi? Foi muito boa. Eu quero que ele venha novamente. E eu até mandei mensagem para ele, né? Convidando ele. E a filha dele gosta muito do Jesus Cop. Sério? Aí esses dias ele mandou uma foto que ela pegou um post-it e colou no escritório dele e falou assim, responda o Jesus Cop. eu vou dar o recado. Fala pra ele hoje. Muito bom. Você tem um outro livro que eu achei um tema muito interessante, que é pouco escrito sobre ele, refletido, que é sobre a preguiça. Né? E você fala sobre 6 lições? 6 sermões contra a Sermões contra a preguiça. Da onde veio essa vontade de escrever sobre isso? Há 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Há 10 anos eu tinha um problema grande na minha vida e não só na minha vida. E continuo a ter. Mas que era a preguiça. Para já eu pessoalmente
sempre foi uma característica contra a qual tive de lutar, a preguiça. Uhum. E por outro lado, há 10 anos, a igreja, lá na Lapa, infelizmente eu estava acompanhado de outros homens preguiçosos. Era um problema da igreja. E eu senti, nós temos de tratar deste assunto. Ok. E na altura pensei, vamos escolher textos diferentes na escritura, portanto não nos vamos cingir a um livro só, até porque a preguiça aparece tanto nas páginas da Bíblia. Eu pensei, meia dúzia de sermões só sobre o assunto. E vamos ver o que é que acontece. Curiosamente, eu acho que de facto foi daqueles casos em que se toca um nervo. Não só o nervo foi tocado lá na igreja, como um tempo depois nós deixávamos os áudios disponíveis. Há algumas pessoas no Brasil, o Iago Martins é o grande responsável disso, porque o Iago rapidamente me encontrou na internet e nós criámos uma amizade primeiro pela internet, depois em 2017 se consolidou e este ano finalmente concretizou a saída do Iago a Portugal. Ele teve um pequeno tour por Portugal. Ele foi em 2023? Foi em maio. Passou 2 semanas lá em casa e viajámos pelo país todo. Foi muito bom. Foi um sonho concretizado. Mas nessa altura o Iago falou nessa série de mensagens que ainda não existia em livro, mas o pessoal, sabes como é que é o pessoal no Brasil? Com alegria e com vontade começou a disseminar os áudios. Então eu compreendi, eu que nessa altura já escrevia os sermões de uma maneira razoavelmente literária. Quando eu digo literária no sentido em que dava não para é só aplicar. pontos, né? Isso já. Então eu pensei, provavelmente isto dará um livro. Quando as pessoas começaram a reagir positivamente aos sermões, porque foi o pessoal aqui do Brasil que os colocou no YouTube, e quando eles começaram a ganhar alguma tração, eu pensei, isto vai ter de sair em livro. E na prática o livro nasce dessa experiência, primeiro na igreja local, depois de uma audição fora da igreja local, estendendo-se ao Brasil, e finalmente em forma escrita. E, portanto, uma das coisas que ainda hoje, para mim, é significativo e que, de facto, nós precisamos de voltar, uma grande parte da nossa vida de crentes não é descobrir coisas novas, é ter de lembrar. E por isso é que a memória, o Agostinho dizia que era, de facto, um órgão sagrado. E o ouve Israel, o Shema Israel, também está relacionado sempre com isso, com um voltar, volta a ouvir, volta a recordar. Então, ainda agora, nós estamos a começar uma igreja nova e estamos a voltar a esta série de mensagens. E tem sido interessante porque voltar a lembrar-me que a cura da preguiça não é a atividade. E a nossa tendência, quando pensamos em preguiça, Douglas, é tu pensares preguiça má, trabalho bom. Claro que o trabalho é bom, mas uma das coisas que nós aprendemos é que a cura da preguiça, a solução para a preguiça não é o trabalho. Até porque tu, pelo trabalho, podes te afastar do pecado da preguiça para te colocares em pecados tão ou mais graves do que a da preguiça, nomeadamente o da autossuficiência, esquecendo de quão sagrado o descanso é. A cura da preguiça não é o trabalho, mas é a alegria. E por isso mesmo é que, por exemplo, na parábola dos 3 servos, e naquele caso daquele que resolve guardar os talentos, ele resolve, nesse sentido, tem um exemplo de preguiça, porque resolve não arriscar perder, que é uma coisa que está muito mais próxima da preguiça do que nós julgamos, o não arriscar perder. E quando tu vês o resgate dos outros 2, o prémio que eles têm não é vocês trabalharam muito bem, continuem a trabalhar mais. Não, mas entra no gozo do teu Senhor. Também é por isso que num dos sermões contra a preguiça, para mim foi importante compreender que o pecado da preguiça tem um antepassado, que era o pecado da assédia. E a assédia não era a preguiça no sentido capitalista, porque hoje em dia nós pensamos na preguiça no sentido algo capitalista do não fazer, do não trabalhar, não aumentar o capital. Mas quando tu tens o problema da assédia nos frades, por exemplo, na vida monástica medieval, a causa deles não estarem a trabalhar não era um desejo de desprezarem o trabalho por si, mas era uma tristeza. Portanto, tu ganhas uma tristeza tal que perdes o amor, perdes a alegria por aquilo que o trabalho te dá. Então, um dos sermões levou-me a essa compreensão que eu não tinha nas páginas da Escritura e percebendo a maneira como ao longo da história o pecado da preguiça tinha sido entendido, que é
muita da nossa tristeza hoje, mesmo quando pensamos em depressão, em esgotamento, em burnout, está ligada a isso. Portanto, muita da falta da energia que nós sentimos para trabalhar não é apenas uma questão de ser ativo versus ser passivo. Se tu perdes a alegria, o pecado da preguiça não é um capricho, mas é a perda do sentido do sopro da vida em ti mesmo. Portanto, há muito mais ligado à perda da alegria na preguiça do que nós julgamos. O prémio final para quem cumpre o seu trabalho é a alegria. A pior coisa que nós perdemos quando somos preguiçosos é precisamente a alegria no Senhor. Jesus é cura para a preguiça no sentido em que ele, cumprindo o mais terrível dos trabalhos, e agora pensando mesmo na cruz, no que significa no seu sentido até de expiação, ele permite-nos entrar no gozo do Senhor. A cura da preguiça é a alegria, não é o trabalho. E isso teve o efeito na prática, lá com a equipe, com a igreja? Como é que foi para vocês assim? Olha, eu posso dizer... Ou para você, né, de forma pessoal? Para mim é uma terapia em continuação. Ok. Mas eu posso dizer que em alguns casos, a maneira como Deus consolida a sua pregação, a centralidade de Jesus na proclamação da palavra, às vezes leva anos. O que é que eu quero dizer com isto? Um dos casos mais preciosos para mim na cura da preguiça de uma pessoa muito amada lá na igreja está hoje a acontecer, 10 anos depois. Uau. Com danos imensos na vida desta pessoa. E tu sabes, tu és um pregador, sabes disso. Nós, pastores, às vezes julgamos que vamos espantar o pecado do povo apenas... Em um domingo. Eu preguei sobre o assunto. Ficou resolvido. Acontece que a plenitude da palavra vai além da tua elocução dela. E, de facto, a palavra é central, porque a palavra foi o que criou tudo e que se fez pessoa no nosso Senhor Jesus. Portanto, nós não abdicamos da centralidade da palavra, mas a amplitude necessária para a palavra cumprir os seus propósitos vai muito além dos nossos timings de pregação. Então, uma das coisas saborosas, mas sofridas, eu estou a ver, neste caso muito especial para mim, muito querido para mim, 10 anos depois. 10 anos depois, Douglas, 10 anos depois eu estou a ver ali aquela pessoa a viver a cura de Jesus. Mas desde que o sermão foi ouvido até para começar... Não é? E o exemplo de Cristo é um semeador saiu a semear, né? É o exemplo pregador, né? E ele fala, e uma semente caiu e nasceu, não é no dia seguinte, né? É mesmo. Ela caiu, e semanas, meses depois, dependendo do tipo de planta, de árvore, né? Pode chegar a 10 anos, né? E sabes que eu acho que há uma coisa... E a gente pode cair no erro de olhar e falar, não deu certo. Na segunda-feira, não deu certo. Poxa, não preguei certo. E tá lá dentro, né? É isso mesmo, porque, sabes, e agora vou talvez, quero até tocar mais num pecado, não sei se é a expressão melhor, mas até quase mais na minha tribo teológica, como calvinista que sou, que é, às vezes há uma ênfase muito grande a salvação é pela graça, mas a salvação não é económica. O que significa, o trabalho de santificação é caríssimo na nossa vida. É caríssimo. E nós, por vezes, achamos que... É de graça e custa tudo, né? Nem mais. É de graça e custa tudo. Porque eu não coloco em causa, eu vejo isso na minha vida, eu não coloco em causa... Porque é que eu tenho a certeza de salvação? Porque o meu Deus não falha. Não tem nada a ver comigo. É tudo contra mim. Contra mim, o meu Deus não falha. E Jesus, a palavra de Jesus, tem muito mais poder do que todo o poder de estrago que eu possa cometer. Portanto, sem dúvida, aqui estou eu aderindo, sem qualquer reserva a isso. Mas esse poder da salvação na minha vida
pela santificação, como tu disseste, custa tudo. E por custar tudo, são dias, são semanas, são anos, são décadas da salvação a aplicar-se diariamente. A aplicar-se diariamente. Portanto, tu ouves um sermão que supostamente, se nós fôssemos os tais pauzinhos com o cérebro, como o Smith diz, tu ouvias o sermão, resolveu a tua vida. Não é? Lá na igreja, o pastor Douglas acabou de pregar, ficou resolvido. Você entendeu? Yeah. Entendi. Então tá tudo certo. Yeah. Fechou. E não tá. E não é assim, porque a salvação, nesse sentido, não é económica, não está em saldos, não é uma coisa que tu compraste em liquidação total, vai custar a tua mortificação. E uma coisa que eu aprendi com o C.S. Lewis é cada um tá num momento da jornada, né? A gente olha todo mundo aqui, bonitinho, mas você teve pais de um jeito, eu tive pais de outro, o outro nem teve pai, e o outro passou por... Então, cada um tá num momento da jornada. Tem gente que tá saindo do menos 10, tem gente que tá saindo do menos 30, tem gente que tá saindo com saldo. E não tem como você colocar num pacote, né? A congregação toda ouviu. Não, é um processo. E por isso é que a vida da igreja é uma vida louca. É uma vida louca, porque é uma vida que tu... Quem é que... Claro, eu não estou a negar. Para mim não há nada melhor do que o domingo de manhã. E sobretudo mais o domingo de manhã, até porque em Portugal a tradição também é mais de manhã do que à tarde. Mas o domingo de manhã é a altura mais preciosa que existe na minha vida. E não o nego, graças a Deus, todos aqueles domingos em que nós sentimos Jesus ao nosso lado de um modo especial, porque é especial quando somos vários unidos em nome dele. Portanto, ele está connosco nos outros dias da semana, mas é especial a presença dele. Também o encontro dos santos. Né? E é isso, também isso está até em causa nas próprias ordenanças. Portanto, há uma presença especial de Jesus no meio do seu povo, sem dúvida nenhuma. E eu não nego nada do prazer imediato que isso é, mas ao mesmo tempo a igreja é uma loucura, é a garantia do maior sofrimento que tu vais viver também por conta disso, por conta da salvação vir pela graça, mas não ser económica. E como tu dizias, às vezes tu estás num domingo em que olhas para a vida de alguém e vês uma bênção que demorou 10 anos, mas no dia a seguir há alguém que te liga revelando uma coisa que não te conta 10 anos. E cá estamos nós. Você falou, né? Eu identifiquei preguiça na minha vida, e alguns junto comigo, e achei necessário. Eu estava lendo uma análise de personalidade, tal, né? Aquelas análises de personalidade, vai dividindo, tal. E aí eu fui lá olhando, falei, deixa eu ver qual que é a minha, né? Fui olhando, tal. Aí eu achei um lá que me descrevia bem. E o autor era um cristão, então ele colocou um pecado em cada uma, né? E aí quando eu olhei a minha, era preguiça. Sério? O pecado é a preguiça, né? E aí eu fiquei assim, né? Quando eu li, eu falei, não tenho preguiça, né? Trabalho, né? Eu falei assim, amanhã eu vou lá, vou gravar 4 podcasts, vou sair com a cabeça... Feita em papa. Meu Deus do céu. E assim, pra mim, beleza, vamos embora, vamos pegar um avião, vamos fazer, não sei o quê. Mas aí, lendo, eu percebi, não era uma preguiça física de trabalho, é uma preguiça emocional. E aí, o que eu comecei a perceber? Que um grande... como é que se diz assim? Uma grande qualidade que eu enxergava, que era eu amo a paz. Sou um pacificador. Mas, na verdade, é alguém com preguiça de conflito, entendeu? Preguiça emocional, né? De tipo assim, tem que falar com o Thiago aí, porque o Thiago fez isso, e vai ter que chamar ele, você sabe que vai dar um problemão e tal. Falar, não quero fazer isso, vou ter que lidar com isso, com aquilo, vamos fazer outra coisa. E eu comecei a identificar isso. E é o que você falou, é um tratamento constante, né? Daquilo que você tem que ficar o tempo inteiro. E aí eu comecei a perceber que estava atrelado a querer ser admirado por todos. Porque eu não quero ter que vir aqui ter esse momento difícil com o Thiago, porque ele vai perder a admiração. Então, tinha esse pecado por trás, né? Que é o que você falou. Aí é como se ali Jesus não fosse suficiente, né? Sem dúvida.
sem dúvida. Ele te amar não é suficiente, tem que ser amado por todos. Então, assim, é interessante quando você vai cavucando, né, nesses pecados, né, tem tudo uma coisa por baixo, né? É curioso porque no Arame Farpado no Paraíso, uma das coisas que eu senti necessidade de pôr cá para fora era precisamente sejamos sinceros, quem convive comigo e me conhece, isto aqui tem uma certa graça, nós somos muito cegos, porque as pessoas que nos conhecem, naturalmente, sabem acerca de nós as nossas fraquezas e são capazes de as dizer de um modo tão... Imagina, eu sei que não acontece contigo porque toda a gente gosta de ti, mas imagina que há alguém que não gosta de ti. Alguém que não gosta de ti, geralmente... Coloca no comentário aqui se você não gosta. Brincadeira, não faça isso não. Mas imagina, há alguém no mundo que não existe, que não gosta de ti. O que é que com toda a facilidade faz? Dirá, o Douglas é isto e aquilo. Já te mostra todos os defeitos. Coisas que para ti serão dolorosas, geralmente, admitir. Porque são dolorosas para mim. Portanto, quem me conhece, obviamente, tem muitas opiniões acerca de mim e dirá, de um modo que eu acho pouco amoroso e exagerado, mas dirá coisas que eu vou levar tanto tempo, Douglas, que eu tenho levado tanto tempo para admitir. Uma das vantagens da crise da meia-idade, pelo menos para mim, sabes, em alguma da ajuda que eu tive, eu lembro uma conversa difícil quando estava num sabático com o Don Waller, um terapeuta cristão, até porque nos Estados Unidos há muito e infelizmente em Portugal não. Eu estava com a Ruth e foi no dia em que eu fiz 42 anos e ele disse uma coisa: Tiago, tu admitirias que, como é que ele disse? Ele disse aquilo de uma maneira, já me lembro, a falar em inglês, tu admitirias que és um approval addict? Traduz aí para a galera. Que és um viciado em aprovação dos outros? Douglas, tu achas que em 42 anos, com a mania que eu tenho de ser esperto, nunca tinha pensado nisso? É óbvio que eu tinha ideia disso. Mas quando alguém usa as palavras num mundo que foi criado pela palavra para dizer, para te simplificar esse ponto, coisa que eu sei que toda a gente que não gosta de mim, ou mesmo que goste de mim, facilmente sabe acerca de mim, facilmente diz: Tiago, o que o Tiago gosta é de estar, é de aparecer, é de ser ouvido. Isso é óbvio, qualquer pessoa vai entender. Agora, repara, ele a dizer-me aquilo, eu com 42 anos, num consultório, como é que é? Sim ou não? O que é que tu respondes? Não era novo para mim, Douglas. Eu sabia estar comigo desde que eu existo. Claro que com fases de consciência que são variáveis. Mas eu ter de dar um sim a isso. E que ainda por cima, sendo pastor, não devia ser uma coisa nova para mim, porque nós sabemos que a palavra nos chama a confessar os nossos pecados. Mas esse momento é, por um lado, doloroso, porque tu estás a dizer, depois disto tudo, tu vives para pregar a palavra aos outros e cá estás tu... resumido ao pior que acerca de ti pode ser dito. Acontece que quando isso é dito com graça, é uma libertação. Eu continuo a lutar contra isso. Eu sou um narcisista em recuperação, obviamente. E serei sempre, tenho a noção disso. Mas a libertação que isso traz... Uma vez o pastor Eliseu Rodrigues, é o pastor... Não quer dizer que é o que eu gosto mais, mas não sei se conhece Elisa Rodrigues, um pastor da Assembleia de Deus. É um homem que eu quero conhecer, ainda não conheci. Escrevi há uns tempos um texto a elogiá-lo e ele tem um sermão extraordinário onde fala de Jacó. Ainda por cima, Jacó é o meu nome, porque Tiago vem de Jacó. Sim. E ele diz sobre Jacó uma coisa que eu tenho de reconhecer. Jacó, a maneira polida de falar de Jacó quando explica o significado é suplantador. Mas o suplantador não é só suplantador, é enganador. E o pastor Eliseu Rodrigues, numa pregação, ele diz assim: pois Jacó é o homem que chegava, este lugar vai se chamar Betel. Ele dá nomes. E tu vais dando nomes, tens a criatividade de dar nomes às coisas.
Mas há um momento em que, quando Deus se encontra com ele, tu tens de dizer a verdade. Não és tu que dás os nomes às coisas, é Deus que dá um nome a ti. E o nome que Deus estava a dar a Jacó, nesse sentido, era uma chamada pelo admitir o aldrabão o enganador que ele era. Como é que é? Tu vais lidar com isso ou não vais? Jacó, tu vais lidar com o facto de que tu és um enganador. Tu consegues sair sempre a ganhar de qualquer circunstância. A luta de Jacó, nesse sentido, deste Tiago com Deus, é isso. Quem é que vai sair? E repara, porque é curioso, porque Jacó sai em vantagem. Mas a vantagem é, no fundo, ele ter um novo nome, não é? Ele tornar-se, de facto, Israel, nesse sentido. E essa pregação tem uma capacidade, para mim, para qualquer cristão, deve ter de tu dizeres o que nós mais precisamos é daquilo que nós mais fugimos. É às vezes uma palavra que pode parecer e é humilhante, mas em que tu tens de admitir quem és. E a partir do momento em que admites isso, que quase pode parecer cruel, passa a ser um gesto de liberdade. Passa a ser Jesus a dizer-te isso. Já não para a tua condenação, para a tua liberdade. Vai, livra-te. Tu podes ser muito mais do que apenas aquilo que tens sido. E deixa-me só adicionar uma coisa, porque tu falavas. O assunto dos testes da personalidade mexe muito connosco, porque nós somos uma cultura obcecada pela identidade. A nossa filha mais velha, a Maria, entrou para a faculdade este ano. Eu tenho sempre de dizer isto, porque quando é o teu primeiro filho que entra para a faculdade, tu sentes que alguma coisa certa conseguiste fazer. É verdade. Então, ela entrou para a faculdade, era só para dizer que ela entrou para a faculdade. E a Maria, aqui há um tempo, passou por uma grande obsessão pelos testes de personalidade. E chateava-me tanto que até eu lá fui fazer. E eu acho que os testes de personalidade têm um certo... É um jogo divertido. Mas, curiosamente, no outro dia tive esta conversa com o Mark e com o sobrinho dele, americano, o Isaiah, que foi esta concretização. Na Bíblia, o teste de personalidade não é aquilo que tu sabes acerca de ti. Eu não estou a negar que os testes de personalidade dizem coisas verdadeiras. Sim. Claro que sim. Eu também me encontro nos testes de personalidade que faço. Mas já pensámos que na Bíblia o teste da personalidade não é a virtude que tu achas acerca de ti e que eventualmente os outros correspondem. Na Bíblia o teste da personalidade é sempre a tentação. O teste da personalidade é quando tu foste o contrário do que querias e te encontraste por teres tornado o contrário do que querias. E é por isso que até Jesus, o nosso Senhor, se expôs a isso. Ele é batizado e ele é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E a nossa tendência, pelo menos a minha, muitas vezes é ler esse texto e pensar assim: pois, há aqui um plano pré-ordenado, se formos mais calvinistas como eu, pois, Jesus tem de cumprir, mas às vezes robotizamos Jesus como se ele não estivesse a ser tentado. Jesus estava mesmo a ser tentado. Portanto, quando Satanás o tenta, ele tem fome para comer. Okay? Ele teria toda a vontade de comer aquele pão. Quando Satanás o tenta com o poder, Jesus não está a pensar, esta é a parte agora em que eu digo isto. Não, ele está sendo tentado. Ele está sendo tentado. Esse é o teste da personalidade. Como ele passa, a personalidade dele dá-se a conhecer por causa disso. Agora repara o que isto significa na nossa vida. Tiago diz isso na carta dele. Significa que tu de facto descobres quem tu és, não quando as virtudes que tu descobres em ti são confirmadas pelos outros, mas quando o adversário vem para te fazer cair nelas. É por isso que a queda de David significa o encontro com quem ele é, como nenhum dos momentos de consagração das virtudes dele foi. Sim. E ele diz, sou eu. Eu não sou a capacidade que tenho de evitar pecar. Eu sou a pessoa que, quando peca, das duas uma, ou se entrega à perdição, ou se entrega à salvação. E, portanto, claro que ninguém deseja o teste da personalidade da tentação, mas é esse aquele que prova quem de facto nós somos. Uau. Muito bom. Precisamos fazer o teste de personalidade da palavra. Yeah. É. Ou, na verdade, aguardá-lo, né? Que ele chegará. Ele vai chegar. Meu amigo, obrigado. Eu que Tempo maravilhoso. Felizmente temos que acabar porque você tem. Não, e eu espero, olha, eu sou uma pessoa naturalmente chata, espero não ter sido chato e que o português dê para entender. Sim, com certeza. Obrigado. Meu irmão, Que Deus te honra. abençoe. E obrigado por estar aqui, obrigado pelos livros, obrigado
teu carinho sempre com o Brasil e tudo que está acontecendo. Isso é incrível. Eu nem vou falar, porque quando eu começo a falar naquilo que o Brasil faz e dá à minha vida, eu fico... Bem, fico no estado que as pessoas que me amam mais gostam de me ver, que é calado. Você que ficou aqui assistindo, ouvindo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Pega esse link, cara. Sai mandando para todo mundo. Se inscreve também no canal ou aqui nas nossas plataformas de podcast, onde você está ouvindo aí, para você receber tudo que a gente está produzindo. Se você está no YouTube, também deixa um comentário aqui sobre o que marcou você nessa nossa conversa aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Ó, livro disponível aí em todas as livrarias, aí onde você compra livro, você vai poder ter. Valeu!